Olá, eu sou o pastor Felipe Freitas, um prazer estar com você aqui. Hoje eu quero refletir com você um assunto muito importante, que é sobre o meu mais novo livro chamado A Loucura do Evangelho. Mas vamos lá! Antes disso, eu gostaria de pedir para você, curta aqui, faça um joinha aqui no meu canal, curta, comenta e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá? Gente, eu quero propor uma reflexão. O que a palavra sensatez significa para você? Para o mundo, a palavra sensatez está ligado a um conjunto de crenças, valores e comportamentos. Mas se o mundo diz que ser sensato é se comportar de acordo com os padrões do mundo, então nós, que carregamos a mensagem da cruz, não possuímos essa sensatez que o mundo enxerga, ok? Porque o Evangelho, ele pede para você entregar o controle da vida. O Evangelho pede para você renunciar tudo que você tem e devolver a Cristo. É um mundo de ponta cabeça, é uma pirâmide invertida. Olha que interessante, o sucesso para muitos diz que está ligado a coisas materiais. Isso inclui pensar em si mesmo. O visível fala mais que o invisível. A conta bancária fala mais do que os valores. Mas, de certa forma, isso está influenciando muitas pessoas, esse tipo de pensamento. Porque o Evangelho contrapõe esses valores. E o que o Evangelho diz para nós? O Evangelho diz para nós que dar é melhor do que receber. O mundo diz que receber é uma fonte de prazer. No mundo, ser grande é possuir status, mas no Evangelho, ser grande é para você precisa ser pequeno. Olha interessante, o mundo diz que os Césares vão governar sobre a terra, mas o Evangelho diz que os mansos governarão a terra. Mas preste atenção nisso, não adianta você querer fazer com que o Evangelho se torne mais saboroso, porque não é. Por quê? O Evangelho vem para quebrar e refazer. Ele te fere, mas te transforma. Ele mostra para você um espelho que diz quem você realmente é. Olha que interessante, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 1, de verso 18. A palavra de Deus diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mas a pergunta que fica é: por que o Evangelho é uma loucura? Para eu responder esta pergunta para você, eu queria ler com você o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, de verso 6. O texto diz assim, olha que interessante. O texto diz: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder a tudo excede e provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. A pergunta que fica é: por que o Evangelho é uma loucura? Em primeiro lugar, o Evangelho ele é uma loucura porque ele faz com que, ele ensina para nós, na verdade, que Deus guarda tesouros em vasos de barro. A glória não está, preste atenção nisso, não está no vaso, mas está no tesouro. O texto diz, o verso 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que seja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Paulo está colocando aqui o fim na ideia onde o homem é o centro do universo. O valor não está no vaso, mas está no tesouro. Por exemplo, Paulo está dizendo aqui que dentro desse tesouro possui algo inestimável. Vamos entender melhor. O homem é o vaso, o tesouro é o Evangelho. O vaso é frágil, mas o tesouro é poderoso. Isso é totalmente antagônico. Você já reparou para pensar nisso? Agora, olha que interessante. Deus é glorificado por meio de vasos frágeis. Nenhum vaso pode se orgulhar de ser um portador de um tesouro.
Você colocaria um bem seu precioso dentro de um vaso? Ou dentro de uma embalagem frágil? Uma embalagem ruim? Jamais você faria isso. A moldura do quadro não pode chamar mais atenção do que a pintura. O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o Evangelho, ele é eterno e jamais pode ser mudado. Interessante que precisamos ser vasos de úteis, de honra, para carregar o bendito Evangelho do Reino de Deus. Interessante. E a pergunta que fica é: o que você tem carregado? Murmuração? Crítica? Desânimo? Precisamos guardar e carregar esse tesouro. É interessante mais isso. Em segundo lugar, por que o Evangelho é uma loucura? Porque ele ensina que para viver é preciso morrer. Interessante que ele fala assim de pressionado, mas não desanimado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Ou seja, o morrer em Jesus para que a vida de Jesus seja revelada em nossa vida. Interessante que uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim: a morte é um medidor da fé. A morte. Nós somos chamados para andar com a certidão de óbito dentro do bolso, porque nós morremos para este mundo e temos uma nova vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente fascinado demais com esta vida. Tem muita gente que está pensando demais no seu próprio umbigo. A Bíblia diz que quem quiser salvar a sua vida no outro mundo, perderá a sua vida neste mundo. Mas quem fizer de tudo para garantir a vida neste mundo, perderá a vida no outro mundo. A morte, eu sei que essa mensagem da morte ofende muitas pessoas. E nos dias de hoje, muitos pregadores e influencers das mídias digitais vão dizer para você: olha, existem 3 chaves para você prosperar, 10 códigos para você viver a prosperidade, 10 formas de você destravar. O conteúdo que eu estou te passando é conteúdo robusto, baseado na palavra de Deus. O Evangelho é um escândalo, é uma loucura para o mundo, porque ele vem para ferir, mas vem para te transformar. Você está comigo? Continua então comentando. Se você está gostando desse conteúdo, comenta aqui embaixo, compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Mas, em terceiro e último lugar, por que o Evangelho é uma loucura? Porque ele ensina que o invisível vale mais do que o visível. Se você observar bem o verso 17 ao verso 18, o texto vai dizer assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé, e a fé é a certeza de que a nossa cidade, a nossa pátria, não está aqui. A fé é a convicção que a nossa pátria está no céu. A fé, ela não se apega às glórias deste mundo, porque vê um mundo invisível, superior a este mundo. Então foi por isso que Abraão não se encantou com a planície de Sodoma, porque ele entendia que tinha uma cidade superior. A palavra diz que pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Esse texto está em Hebreus, capítulo 11, de verso 9 a verso 10. Interessante, tem um momento onde Jesus dá um brado, ele fala assim: Pai, eu te louvo, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. A glória de Deus, ele escondeu dos sábios, dos cultos, dos eruditos e deu para os pequeninos.
Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção aqui. As nossas aflições são insignificantes. Paulo não está menosprezando a minha e a sua dor, não, nós temos dores, nós temos anseios, nós temos marcas, mas comparado com a eternidade, as nossas angústias são insignificantes. O Evangelho, ele pede para você focar naquilo que é eterno. Tem muita gente que diz assim, eu vou viver o Evangelho do meu jeito, da minha forma. Olha, não se apegue com as coisas desta terra. Não fique fascinado demais com as coisas dessa terra. Somos peregrinos, nós somos cidadãos celestiais, com uma mochila nas costas, e logo vamos partir e vamos viver com Jesus. Não se apegue com os tesouros dessa terra. Não se apegue, porque o Evangelho, ele é uma loucura. Não estamos a caminho do fim, mas a caminho do céu. Bom, este foi o primeiro vídeo desta série que eu estou falando para você sobre a loucura do Evangelho. Que Deus te abençoe. Curta, comenta, ativa o sininho, curta, comenta e compartilha para o máximo de pessoas. Assim como você está sendo abençoado, eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Que Deus abençoe você.